Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach Clinic, criador e fundador de Psicofé, uma empresa para o desenvolvimento humano e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. E tudo para quê? Para a conquista dos nossos objetivos, que são os produtores, os geradores da nossa felicidade. Sem dúvida alguma, se nós temos uma fé e essa fé não alcança, não conquista os nossos desejos de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade em todos os sentidos, então para que temos essa fé seria como ter um carro que você não pode usar, um carro sem rodas. E aí, para que está? Tudo bem, está perfeito, tem motor, tem tudo, mas não tem rodas. Então, onde vai nos levar? A nenhum lugar, simplesmente ocupa um espaço inutilmente. Então, a imagem é meia, talvez simples, mas é real. Por quê? Porque a fé tem que funcionar, a fé tem que funcionar. Hoje eu estava preparando já o tema, você sabe que eu geralmente estou com uma prancheta para escrever as coisas que eu quero falar e preparar. Por quê? Porque eu não quero esquecer de nada, são coisas tão importantes. E se hoje eu tivesse que colocar um título, e acho que esse é o título que agora seguramente você vai ver no vídeo, Deus ou autoajuda? Deus ou autoajuda? Ai, ai, ai. É um problema esse, né? Por quê? Porque é muito comum ouvir falar essa palavra, né? Autoajuda. A quantidade de livros que existem, que sempre existiram, de maneira especial nos últimos 150, 200 anos, e até 250 anos inclusive, livros de autoajuda. De autoajuda. Então, ficamos em uma dúvida. Ou é Deus quem vai me ajudar, ou sou eu? É Deus ou é autoajuda? E vamos a tentar ver isso no vídeo de hoje. E sem dúvida você vai, junto comigo, a aprender muitas coisas. Vamos aprender juntos. E é tão importante que possamos aprender todos os dias, porque a vida que Deus nos dá, estou aqui gravando isto em Brasília, nestes tempos que nós viemos para aqui passar vários dias, mas não de passeio, sino de trabalho. Vimos para trabalhar, para aprender junto com minha esposa algumas coisas importantíssimas para poder nos manejar muito melhor nas redes sociais e, através disso, poder apresentar melhor o conhecimento de psicofé. Há uma metodologia, há uma sistematização para poder aprender a usar a nossa fé. O grande poder é a nossa fé, o grande ativo, eu gosto de chamar assim, o grande ativo do ser humano, o ativo inato do ser humano, já nascemos com isso, é a fé. Da mesma forma que temos sangue em nossas veias e que mantém a nossa vida, assim também a fé. Junto com o sangue, junto com a vida, está a fé. Para que nós possamos avançar, nos desenvolver, crescer e prosperar em todos os sentidos. A saúde, a espiritualidade, a família, a economia, em todos os sentidos nós temos que ser prósperos, porque não fomos criados para o sofrimento. Não fomos criados para andar nos arrastando, como eu sempre digo, como se fôssemos répteis. Não somos répteis. Nós somos seres humanos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é maravilhoso, que nada tem a ver com estar com tal ou qual religião, frequentar tal ou qual lugar. Se você quer fazer isso, se você está bem, então eu sempre digo a mesma coisa. Se você está feliz com a sua religião, se você está satisfeito com ela, então, a seguir adiante, em frente. Muito bem, que bom. E eu fico feliz disso. Por quê? Porque cada pessoa tem que estar no lugar onde ele se encontra bem, onde ele está satisfeito, onde ele pode se desenvolver, onde pode progredir. Tudo isso maravilhoso. Agora, tem pessoas que querem gerenciar a sua própria fé. Eu sou um deles, por exemplo. Durante 50 anos, eu estive condicionado pela religião.
Mas depois, já faz 11 anos, eu pratico uma fé livre em Deus, na mensagem de Jesus, mas sem necessidade de gerenciamento, supervisão, administração, ou qualquer coisa que tenha a ver com religião institucionalizada. Eu leio, medito, reflito, oro, cresço, prospero, avanço. Minha vida nos últimos 11 anos é uma vida de avanço, de progresso, de conquista. E nos últimos anos também eu fui escrevendo na medida que ia terminando a minha carreira e me formei como psicólogo depois dos 50 anos de idade. Então eu fui escrevendo o que seria um dia psicofé. E durante quase 7 anos eu fui pensando, meditando, escrevendo, estudando, até que hoje em dia, já faz uns meses, nós apresentamos o trabalho de psicofé. E muitas pessoas, graças a Deus, já experimentam uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, porque aqui radica a nossa fé. Aqui. Por isso eu coloquei o nome psicofé. Você não vê a fé andando pelas ruas, não é verdade? Você vê pessoas que estão com fé. Então, o ser humano, o único ser autoconsciente, ele sabe que existe. Nós sabemos que existimos, podemos programar as coisas, pensar, determinar, decidir, mudar, fazer tantas coisas. Por quê? Porque isso é uma prerrogativa nossa dos seres humanos, maravilhosos para poder avançar nesta vida. Agora, se nós não cremos nisso, então aí a vida se transforma em algo muito opaco, muito triste, muito amargo e frustrante por sobre todas essas coisas. Até os 50 anos de idade eu passava tudo isso, eu era na frustração, me levantava, voltava, outra vez, insistia, batalhava, pensava nisto, pensava naquilo, que pecado, que culpa, que diabo, que qualquer coisa que podia aparecer, não, o diabo que está contra mim, o inferno que vem contra mim, ou isto, aquilo, nada disso era uma realidade, pelo menos na minha vida, essa é a minha história, não estou querendo impor para ninguém. Mas, sim, não posso deixar de apresentar realmente o que aconteceu comigo. Então, é minha experiência de vida. Eu não tenho 20 nem 30 anos, já tenho 61 anos e faz 11 anos, como disse recém, que eu pratico uma fé livre. Mas é uma fé que funciona. Uma fé que me trouxe saúde, que me trouxe prosperidade em todos os sentidos, familiar, emocional, econômico, em tudo. E hoje eu me vejo com muito mais ânimo, com muita mais força que quando tinha 40 anos de idade, de repente. Muito bem. Mas o tema de hoje, Deus ou autoajuda? Se você me permite, eu estou tomando um café, faz muito bem. E café sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Quando você experimenta tomar café sem açúcar, realmente depois você não quer saber mais disso. E eu aprendi isso com minha esposa. Aprendi isso com minha esposa 11 anos atrás, porque levamos quase 11 anos de casados. E isso é muito bom. Tantas coisas. Muito bem. Deus ou autoajuda? Eu sei que alguém dirá, não, por favor, Carlos David, não me venha com autoajuda, me venha com Deus. Deus é sobre todas as coisas, Deus está em primeiro lugar, Deus, e você fica cheio. Eu também ficava cheio falando de Deus, porque nos primeiros 50 anos de vida, a segunda parte dos 50 anos, os últimos 25 anos desses 50, eu fui um propagador, um pregador da fé. Então, de domingo a domingo, então sei muito bem o que significa a vida religiosa. E lembre disso, se você está feliz, nada contra. Mas se você não está feliz, se você não está satisfeito, ou se você pensa que se não tem uma religião você não pode usar a sua fé, então você está no lugar certo aqui em Psicofé. Você vai saber muito bem como usar a fé, esse dom maravilhoso, essa graça do Criador, para que nós possamos nos desenvolver. Deus ou autoajuda? Repito, Deus ou autoajuda? As duas, aí está, as duas. As duas. Não pode haver uma sem a outra. Não pode haver uma sem a outra. Ah, não, somente Deus. Não, mentira, isso não existe. Não existe. Porque Deus não carrega ninguém nas costas.
Deus não carrega ninguém nas costas. Pode parecer muito poético, muito romântico, você pensar, não, quando estou aí, Deus me carrega. Fica muito bonito, muito simpático, mas isso não é real. Não é real. Isso que eu vejo, penso, experimento, vivo e por isso falo. Não é real. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para que ele se autodesenvolva, autorrealize, autoprogrida, auto. Como nós fazemos com nossos filhos. Nós temos filhos, eu tenho filhos, e o que acontece com eles? Quando eram pequenininhos eu cuidava deles, mas na medida em que vão já crescendo, você já ao aninho, ano e meio, já está ensinando para ir ao banheiro sozinho, 2 aninhos, e depois andar, caminhar, ir para a escola, fazer isto, lavar o rosto, amarrar os tênis, fazer um monte de coisas que você quer que seu filho cresça, até que chegue um dia em que ele seja absolutamente independente com tudo o que você ensinou e deu para ele. Não é verdade? E assim também Deus conosco. Deus conosco quer exatamente isso. Ele quer que nós façamos nossa autoavaliação de nós mesmos e nós mesmos nos autoajudemos. Como nos autoajudamos? Com a vida que Ele nos deu. Neste momento, onde está Deus? Neste instante, neste momento que eu estou gravando aqui, eu estou em Brasília, estou no hotel, estou no 18º andar. E onde está Deus? Em todo lugar, Ele é onipresente. Muito bem, está em todo o universo. E nos multiversos. E em qualquer outro lugar que exista e que nós não sabemos, mas Ele está. E sabe onde também está? Aqui. Porque eu estou vivo, estou falando, estou exercitando meus conhecimentos, meus movimentos, a minha fé. Por quê? Porque Ele está em mim, porque sua vida está dentro de mim. Quando Jesus falou que Ele era a vida, Ele era e é a vida. Exatamente isso. Eu tenho agora uma parte de Deus, uma partícula de Deus. Só que uma partícula de Deus, uma partícula de Deus é tudo para mim. E é tudo para você. Você também tem Deus. E nós temos Deus, porque estamos vivos. Estamos neste plano agora. E enquanto nos desenvolvemos neste plano, nós temos a vida de Deus em nós. E nós determinamos o que vamos fazer na confiança de que Ele está em nós. Então, estou me autoajudando porque Ele está comigo. Então, não posso dissociar uma coisa da outra. Autoajuda é o que Deus quer. Ele não quer um bolsa milagre, um bolsa... Não, nada disso. Nada de bolsa. Nada de bolsa. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Por quê? Porque Deus está em mim, entende? Não é essa história, não. Algumas pessoas, às vezes, e repito, talvez por condicionamento, talvez por uma ideia muito poética ou romântica, mas, sim, que Deus não me falte, porque se Deus me falta, meu amigo, minha querida, se Deus faltasse, você não fala, você não pensa, você não existe. Nós existimos porque Ele é. Ele não existe, porque tudo que existe é porque teve um início. Talvez não tenha um final, mas teve um início. Então, Deus não. Deus é absolutamente, Ele é. O grande eu sou. Eu sou. Não há um nome para Ele. Nós podemos chamar Ele como você queira, Jeová, Javé, Deus, o onipotente, o poder, tudo o que você quiser. El Shaddai, tudo o que você quiser. Mas Deus, na realidade, não tem um nome. Deus é Deus. Ele é o grande eu sou. Então, Ele está em nós. Ele está em nós. E nós vamos nessa confiança. Eu não posso me dissociar dele, não posso me esconder dele, não posso fugir dele, porque Ele está em todo lugar. E quando eu tenho essa confiança, então eu sou capaz de enfrentar tudo, seja o que for que venha contra a minha vida, eu vou enfrentar. Claro, Carlos Davi, você não vai morrer nunca. Aqui nesta terra seguramente, em algum momento, talvez seja hoje, talvez seja hoje, não sei.
Em algum momento, sim. Mas eu não vou morrer para sempre, porque eu vou para ele. Por quê? Porque se falamos recém que a vida dele está em mim, então, quando eu terminar aqui neste plano, eu volto para ele. E eu creio na mensagem de Jesus. Então, como eu creio na vida eterna, eu creio no perdão dos pecados, eu creio em tudo isso. Então, já nasci perdoado. Isso é bom, né? Eu não preciso estar rogando, Senhor, me perdoa. Não preciso. Já nasci perdoado. Por quê? Porque para Deus não há passado, presente ou futuro. Não, para Ele tudo existe no mesmo instante, no mesmo momento. Então, o meu perdão, antes de que eu nascesse, já estava determinado. Óbvio, se eu não quero, eu não quero. Deus não vai obrigar ninguém a nada. Deus não obriga a nada. Você não quer isso? Não, eu não quero. Eu sou um pecador. Vou estar aí me autoflagelando e me autocastigando porque eu mereço. Bom, tá bem. Se você está feliz com isso, vai em frente. Vai em frente. Mas, no meu caso, não. Eu sou muito feliz assim, eu vejo progresso na minha vida, eu vejo avanço na minha vida e com isso é suficiente. Com isso é suficiente. Agora, eu disse recém que você, quando está com essa certeza, quando tem essa confiança, então você enfrenta qualquer adversidade que possa vir na sua vida. Você sabe que vai poder enfrentá-la e vai com essa autoconfiança, vai com essa autoestima elevada. Nós, os psicólogos, trabalhamos muito com este assunto entre tantas outras coisas, com este assunto da autoimagem, da autoconfiança, da autoestima, porque são muitas as pessoas que estão hoje em dia sofrendo por causa de ansiedade, depressão, angústia por isto, angústia por aquilo, medo, dúvidas, enfim, um monte de situações que deixam a sua autoestima muito deprimida, muito para baixo. Então a pessoa, claro, com essa autoestima, com essa sua autoimagem, a vida se faz um sofrimento. Aí sim que se faz a vida um vale de lágrimas. Mas quando entendemos e quando compreendemos na nossa mente de verdade quem nós somos, quanto nós valemos, que importante que nós somos, que especiais que nós somos, então aí começa a nossa vida a mudar. E muda primeiramente aqui. Porque se não mudam nossos pensamentos, se não mudam nossos paradigmas, se não mudam nossos hábitos de pensamento e hábitos de ação, porque tudo antes que seja feito por fora é feito por dentro, não é verdade? Você pensa, não, eu vou fazer um churrasco, eu gosto muito de churrasco. Então, eu vou preparar um churrasco em casa, eu gosto de fazer, eu vou preparar, e já na minha mente, no instante que eu pensei, já se armou toda a imagem, completa, perfeita, de tudo que vai acontecer. E depois eu parto para a ação. Então, mas tudo se faz primeiramente aqui, na nossa mente. Por isso alguém escreveu uma vez, e é um livro muito lindo, já de James Allen, nós somos o que pensamos, o homem é o que ele pensa, segundo diversas traduções, mas isso vem de um provérbio de Salomão, lá no 23, acho que sim, no 23:7. Muito bem, o homem é o que ele pensa. Claro, é lógico, nós temos que aprender a pensar. O grande mestre da fé queria que as pessoas pensassem, que pai, se seu filho pede pão, vai dar uma pedra. Queria que pensassem, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Ele falava, para que nós usemos o nosso grande poder da fé, mas essa fé que radica aqui. Nós temos na nossa mente duas áreas tremendamente importantes na funcionalidade de nosso cérebro. E nessa funcionalidade está a nossa mente consciente, que determina as coisas que nós queremos, que pensamos, que gostamos, que desejamos, e nossa mente subconsciente. Só que no subconsciente nós temos
um 95% aproximadamente de funcionalidade. Está tudo aí gravado, está tudo aí parametrizado, está tudo aí determinado, todas as nossas memórias, todas as coisas que estão já condicionadas, nossos condicionamentos estão todos aí, nossos programas de pensamento e de ação estão aí. E nós andamos nesse automático a vida inteira. Claro, se temos bons programas positivos, lindos, agradáveis, inteligentes, sábios, tudo é muito bom. Mas geralmente isso não é assim. Seja pela educação que tivemos, pelo ambiente onde nascemos, pelo condicionamento religioso que coloca culpa, que coloca pecado, que coloca angústia, que coloca obrigações. Coisas que às vezes aqueles mesmos hierarcas da religião, eles não tocam nem sequer com o dedinho. Não sou eu quem falou. Jesus disse uma vez assim, falou para os religiosos, disse, vós carregais aos homens, e mulheres também, né? Carregais as pessoas com cargas que nem sequer vós com o dedo tocais. Mas para eles sim, para eles é o chicote. Não é para mim, pelo menos para mim não. Para mim, não. Já experimentei isso na minha vida, não quero mais. E faz 11 anos, repito, que eu vivo uma vida feliz, satisfeita e de constante progresso e crescimento. E muito mais vão estar ainda crescendo com Psicofé. Disso não tenho a menor dúvida também. Mas, voltando um ponto. Há um exemplo que anotei aqui, do qual eu queria falar. É muito importante. Deus ou autoajuda? Estamos com esse tema, não é verdade? Deus ou autoajuda e já entendemos que sou eu. Agora vamos fazer uma demonstração. Vamos fazer uma demonstração com algo que seja bem conhecido. Bem conhecido. E o mais conhecido disto é, por exemplo, a história de Davi e Golias. Davi e Golias. Todo mundo conhece essa história com respeito de Davi e Golias. Aparece um grande gigante, com quase 3 metros de altura. Até o dia de hoje existem algumas pessoas assim, meio estranhas, mas era um gigante. O campeão dos filisteus. Um povo que queria vir contra Israel, e como sigue até o dia de hoje. As guerras, quem domina outro e tudo isso assim. Muito bem. E apareceu este gigante desafiando a ver se havia um homem, uma pessoa, que se atrevesse a lutar com ele. E se ele vencia, todos os filisteus se curvariam diante de Israel. Mas se o gigante Golias vencia, então seria o contrário, e todo Israel se curvaria diante dos filisteus, e pronto, está acabado. Escravidão. Não apareceu ninguém em Israel. Todo mundo falava de Deus, até esse momento, o grande Deus de aqui, o grande Deus de lá, o grande Deus de aqui, o grande Deus de lá. Nós somos o povo, mas quando apareceu um gigante, e apresentou, disse, olha a espada, um espadão, olha, a ver quem vem lutar comigo. Já que vocês estão falando de Deus, sua fé, a ver quem vem lutar comigo. Não apareceu ninguém. E havia muitos homens fortes naquela época. O próprio rei, nesse momento, era Saul, tinha como 2 metros de altura, mais ainda. Mas não apareceu ninguém. Muitos guerreiros, mas não apareceu ninguém. Mas, de repente, alguém, um jovem, um adolescente, que somente sabia de cuidar ovelhas, era um pastor de ovelhas, e cuidava as ovelhas muito bem e muito fielmente as ovelhas de seu pai Isaí. Então, ou era Jessé, eu não lembro agora o nome, mas a ver se me confundi, mas de todas maneiras, tá bem. A questão é que Davi aparece por aí e diz, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar esse gigante. Por quê? Porque era muito forte? Não, um jovem. O problema era que ele tinha uma autoconfiança, uma autoimagem dele mesmo,
que se fundamentava em Deus. E aí vem a famosa autoajuda. Deus quer que o homem e a mulher, o homem, ser humano, seja valente, confiando em que a vida que ele tem vem de Deus. Porque se a vida que ele tem vem de Deus e ele é o Todo-Poderoso, então eu sou muito poderoso, pelo menos. Não sou o Todo-Poderoso, mas eu sou muito poderoso. E Deus quer, Deus ama o valente, o homem valente, a mulher valente, o jovem valente, a criança valente, o velho valente, seja quem for, mas valente. Valente, vai nessa sua confiança, nessa sua autoimagem de forte. Por quê? Porque é aí onde Deus se glorifica. É aí, é nesse momento, é nesse instante, e Deus não vai deixar você sozinho, jamais, jamais, porque, como falamos ao princípio do vídeo, Ele está em nós, lembra disso, Ele não sai de mim. Ele não entra, sai, vai, vem, e eu vou buscar. Não, eu vou para a casa de Deus. Olha, é uma expressão muito romântica, e está bem, é um sentimento, uma emoção que parte de uma boa intenção na grande maioria dos casos, sem dúvida alguma. Vou para a casa de Deus, mas Deus não tem casa. Deus não tem casa. E se alguma casa tem, bom, Ele mesmo fala, Ele habita em nós. Em nós. Até na pessoa que anda no mal, Deus habita. Aquele que bateu nos pregos, que cravaram Jesus na cruz, esse que estava fazendo essa força assim, ele tinha a vida de Deus. Senão não estaria vivo. Então, ele estava. Então, Deus está sempre conosco. Agora, nós decidimos o que nós fazemos. Nós decidimos para o bem ou para o mal. Nós decidimos. Assim como nesse momento todo o povo de Israel dizer, não, eu não. Talvez alguém perguntou para outro, olha, você que é muito grande, você não quer ir? Não, eu não vou. Não tenho chance. Ou seja o que for, eu tenho medo, ou não sei, seja o que for. Eu não quero ser o responsável da derrota de Israel. Então, não vou eu não vou. Não sei como haverá sido essas coisas. O único que eu sei é que alguém apareceu, Davi, e ele disse, eu vou. Porque ele tinha essa confiança. Ele tinha essa confiança. E eu anotei uma coisa aqui que me chamou muito a atenção em um momento antes de começar o vídeo, e eu vou lembrar disto, para depois não esquecer. Davi tinha a sua autoimagem desde dentro, de adentro dele, de dentro dele. A sua confiança estava nele, nesse Deus que habitava ele, nesse Deus que havia preparado ele, nesse Deus que estava sempre com ele quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Se vinha, aparecia um urso, aparecia um leão, aparecia um bicho aí, um predador, ele defendia as ovelhas e enfrentava o predador. E ele mesmo, como havia muitos que tinham o costume, também tinha uma arma. A arma era uma funda. E sabia usar muito bem essa funda. Havia praticado tanto que ele, sem dúvida alguma... Eu lembro que em Israel havia uma tribo, que não sei se era a tribo dos Moabitas, me parece, ou quem seria, mas havia um conjunto de pessoas que sabiam manejar muito bem a funda. Sabiam manejar muito bem a funda. Então, eles acertavam um cabelo. Com uma pedra eram capazes de acertar até um cabelo. Imagina a pontaria que tinha estas pessoas que estavam, claro, tão super treinadas para usar essa arma. Davi tinha essa destreza. Os trovões, né? Está chovendo muito forte aqui em Brasília. Muito bem. Então, ele se preparou. Vou enfrentar o gigante. Por quê? Porque a sua confiança estava dentro. O gigante, ao contrário. Ele tinha a sua confiança em quê? Na sua força, na parte de fora, na aparência. Olha os músculos, olha a minha arma, olha isto, olha aquilo, olha a minha altura. Então, a sua confiança estava na parte de fora.
Ele também estava se ajudando a si mesmo, mas com a sua confiança na aparência, na parte de fora, no físico. Mas a força da fé de Davi estava na sua autoconfiança. A fé que eu tenho é suficiente e eu vou enfrentar. Essa é a verdadeira autoajuda. Por isso é impossível separar a ajuda de Deus da autoajuda. Quando você se ajuda, Deus ajuda você. E Deus ajuda você fazendo que você se autoajude. Se você não toma essa determinação e você espera que Deus carregue você nos ombros, não vai acontecer. Repito, é uma imagem muito romântica, assim, Deus me carrega, me leva, mas não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus quer que ele avance sozinho. Eu tenho um filho que tem 1,85 m de altura, ele tem um físico muito exuberante e pratica esse culturismo e toda essa história. Eu fico feliz disso. Imagina que eu tenho que carregar ele. Não, meu Deus, eu não posso carregar ele. Então, mas eu fico feliz de ver ele grande, forte. Assim é como Deus quer que nós sejamos, porque nós somos assim. Somente que você não se vê a si mesmo. Você, não, eu não tenho fé, não, eu não tenho confiança, porque eu sou pobre, porque eu sou isto, porque eu sou aquilo, porque eu fui abandonado, porque eu fui deixado, porque eu fui... Claro, se você está se autodeclarando dessa forma, então naturalmente você não terá força para nada. Amigo, não terá força, amiga, não terá força para nada. Porque de acordo às suas próprias palavras, você vai andar. Por quê? Porque não são simples palavras que saem de sua boca. Não, são palavras de confiança errada. É uma confiança negativa. Você confia em que não pode. É meio estranho, não é uma contradição, mas é assim. Você está usando uma fé negativa. Eu não posso. Você veja, todo o povo de Israel dizia, eu não posso. O gigante dizia, eu posso, nas suas forças. Mas aparece a terceira pessoa aí. Aparece Davi e diz, eu posso. Davi diz, eu posso. E todo mundo olhou, até a própria família, os irmãos de Davi, olharam para ele assim, desprezando ele. Claro, você não espere também que quando você se decide a lutar, avançar pela fé, a conquista de seus objetivos, você vai ser elogiado por todo mundo. Ah, todo mundo vem ao seu lado, que bom. Não, não espere isso. Isso acontece depois. Quando você subiu, quando você conquistou, quando você chegou, aí sim vem os aplausos, tapinha, aí para apoiar. Oh, você é muito grande, oh, que beleza. Aí sim, mas antes não. Antes você está sozinho. E aí muitas pessoas também erram nisso. Por quê? Porque eles escutam talvez, como agora, uma palavra de ânimo, de fé, de entendimento, de sabedoria. Não porque eu sou sábio, senão que estou apresentando algo que é sábio para mim e para você também. Então, e você se entusiasma, e você se lança. Ah, vamos começar. E você vai ver que depois vem muitas contras, de um lado, de outro, uma coisa, outra, coisa que se travam, obstáculos, barreiras, tropeços, dificuldades. E aí você, geralmente, perdeu o entusiasmo. É bom lembrar que a palavra entusiasmo vem do grego entheos. E esse entheos, E-N-T-H-E-O-S, entheos, quer dizer em Deus. Quando você está entusiasmado, você está em Deus. Deus está aí na mesma vibração, na mesma frequência, você e Deus estão num... E Deus é sempre positivo, Deus não está amargurado, dizendo, hoje tenho muitos problemas com os seres humanos, hoje não sei o que fazer com este país, com aquele... Não, Deus não está nisso aí. Deus é sempre positivo em todas as coisas, porque tudo está no seu controle, tudo sabe Ele, não há nada que foge dele, possa fugir dele, então, esquece. Nós sim somos aqueles que ficamos deprimidos, angustiados, tristes, amargurados, assustados, amedrontados, às vezes até aterrorizados. Por quê? Ah não, porque o diabo anda ao redor procurando a quem devorar. Olha, vai devorar quem quiser, porque a mim não.
A mim não. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está com você. E não temos por que temer. Muitas vezes Jesus aparecia exatamente dizendo assim: não temais. Não temais. O medo é paralisante. O medo, quando é um medo negativo, porque tem medos que são normais, que não são em realidade um medo, mas é uma prevenção. Você vai atravessar a rua, você vai dirigir o seu carro, você olha na esquina quando vai dobrar e tudo, porque, claro, você está prevendo de que pode acontecer qualquer coisa, então é um medo, entre aspas, mas é um medo natural, normal, positivo, preventivo. Mas aquele medo que paralisa, que aterroriza, que angustia, que desespera, esse não funciona. Então, Davi vai enfrentar o gigante. Vai enfrentar o gigante por quê? Porque Davi tinha sua força dentro dele, como falamos recém. É interessante que o desafio vem para uma pessoa. Eu notei aqui, uma pessoa. O desafio era um homem. Um. Às vezes pensamos, poxa vida, eu não tenho quem me ajude. Se alguém estivesse comigo, se alguém me ajudasse, se alguém me apoiasse. Ah, meu Deus, eu estou muito sozinho, claro, por isso que eu não posso enfrentar, por isso que eu não posso conquistar, porque estou sozinho. Amiga, amigo, você jamais está sozinho. Jamais. Porque Deus está conosco. Lembra o que falamos ao princípio. Enquanto estamos vivos, Deus está comigo. Isso não tem a ver com religião, não, porque se você não vai para a igreja, se você não pagou dízimo, se você não faz isso, então Deus não vai... Não, esquece disso. Esquece disso. Se é isso a sua confiança e você está bem, então esqueça de mim, claro. Esqueça de mim, você segue naquilo que funciona. Se funciona. Agora, se não funciona, ou você quer experimentar que sua fé absolutamente em Deus e em você mesmo, nas suas próprias forças, desse Deus que está dentro de você, então experimente que você conquista. Experimente que você chega. Eu sei que não vou agradar a todo mundo. Claro, nem Jesus fez isso, imagina eu. Imagina eu. Talvez alguém agora mesmo já nem sequer chegou até esta parte, já desligou antes, já não quero saber nada desse psicólogo aí. Eu estou aí bem com o que eu estou. Perfeito. Mas eu vou seguir falando, enquanto Deus estiver dentro de mim. Muito bem, porque estou falando de uma experiência de vida. Uma experiência, não uma teoria, não uma ideia. Eu tive uma ideia, eu tive um sonho ontem à noite. Então agora, não, nada a ver com isso. Uma experiência com 11 anos já, 11 anos de prática já, 11 anos. Muito bem, estamos então com Davi. Um só. Você é suficiente. Você é suficiente para iniciar toda a sua conquista. Você é suficiente para salvar toda a sua família. Você é suficiente para enfrentar toda situação com a sua empresa. Você é suficiente para vencer esses vícios, esse problema de saúde. Você é suficiente para encarar tudo. Só precisa acreditar nessa fé que você tem. Não, Carlos Davi, eu não creio que tenho fé. Bom, se você não crê, então não vamos poder discutir nada, não vamos poder falar de nada. Você não quer. Enquanto você não quer, então siga seu caminho de sofrimento. Tudo bem, está perfeito, está perfeito. Mas se você não quer seguir mais nessa vida de sofrimento, de angústia, de desespero, de medo, então me escute. Pense, pelo menos escuta. Depois você vai pensar, meditar, refletir, comparar, mensurar e decidir como você faz. Mas o que pode perder? O que pode perder? Então, o desafio era para uma pessoa. Uma. A salvação veio a toda a humanidade por uma pessoa. Só uma.
Este vídeo, evidentemente, vai ter uma segunda parte, porque já estamos em 39 minutos, então aos 40 minutos eu vou cortar, vamos ter uma segunda parte. Deus ou autoajuda? Vamos seguir falando disso? Vamos seguir falando disso, porque vai ser muito importante. Então, eu vou já dar uma paradinha aqui agora, vou esquentar meu café, que já ficou frio, e vamos fazer a segunda parte deste vídeo, que eu acho muito importante, que vai ajudar muita gente. Deus ou autoajuda? Deus ou autoajuda? E estamos vendo de que vão as duas juntas, as duas juntas, ok? Então, eu te vejo na segunda parte deste vídeo.